pessoal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Lembrando que também estamos em todos os aplicativos de áudio da sua preferência. Vai lá e busca EP Grupo que você vai encontrar. Bom, já no primeiro dia do ano de 2024, o mercado de licenciamento se agitou. Qual foi o motivo, né? Mickey Mouse começou o ano entrando oficialmente em domínio público. Agora, o que é que isso significa e quais são as regras? Nós estamos aqui com um amigo querido, que é Dr. Márcio Gonçalves, que é CEO da Márcio Gonçalves Advogados e diretor jurídico da Brau. Ele é especializado em propriedade intelectual, tecnologia e direito digital, em foco na proteção dos ativos intangíveis e defensor da economia formal e legal. Então, Dr. Márcio, agradeço muitíssimo a sua vinda até aqui, aceitar o nosso convite e estar aí para esclarecer tudo para as pessoas. É sempre um prazer, Marici, conto sempre comigo. Então tá ótimo. Então conta um pouquinho assim, o que significa domínio público e qual é a aplicação prática dessa nomenclatura, para que as pessoas entendam. Ótimo, vamos lá, trazendo um pouquinho para o nosso universo de licenciamento, sempre a gente está protegendo direitos, estamos trabalhando em cima de licenças de direitos. Só que todas as legislações do mundo, elas prevêem uma limitação de tempo em relação a esse direito. Tá? Quando se ultrapassa, se extingue esse direito, a obra cai em domínio público. O que significa isso dizer? Que você não precisaria, do ponto de vista prático, pedir autorização para usar essa obra que entrou em domínio público e muito menos remunerar o autor dessa obra em royalties. Então a própria sociedade pode se utilizar livremente de uma obra que caiu em domínio público. Ah, tá. O vencimento de um copyright tem sempre o mesmo espaço de tempo? Essa é uma pergunta importantíssima e até algumas manchetes que saíram recentemente eu acho que mais confundiram do que explicaram, na minha modesta opinião. Sim, cada país tem a sua própria lei de direitos autorais e nela é previsto qual que é o tempo que dura esse tipo de direito. Tá? O autor, o criador fez sua obra, todas as legislações do mundo vão prever que durante um espaço de tempo ele possa usufruir dessa criação. Tá? Então cada país tem a sua legislação, cada país tem seu prazo para uma obra cair em domínio público. E muito interessante que a legislação brasileira, ela traz essa questão do domínio público, mas ela diferencia dois tipos de obras artísticas, audiovisual e fotografia, que caem em domínio público 70 anos após a primeira publicação. Então foi publicada uma foto, 70 anos após esta publicação, essa foto vai estar em domínio público, todo mundo pode dela se utilizar. Porém, outras obras, elas, na verdade, elas trazem um tempo de duração que é diferente, 70 anos após a morte do autor, do criador. Todas as outras obras, 70 anos após a morte do criador. Tá, então... Fotografia e audiovisual, 70 anos a partir da primeira publicação. A própria lei brasileira traz essa diferenciação também. Tá. No caso do Mickey Mouse, né, qual é o atual contexto hoje deste domínio público que foi o boom aí? Eu sei que tem outros, mas no caso desse. Perfeito. É o que você falou, né? O ano já começou agitado, né, com muitas matérias, com muitas dúvidas principalmente, né, Marici? Até nós mesmos, operadores do direito, temos algumas dúvidas e temos que estudar a legislação. Né? De fato, vamos falar da obra audiovisual, daquele primeiro filminho do Mickey que saiu em 1928. Eu não falei que no Brasil a obra audiovisual cai em domínio público 70 anos após a primeira publicação? 1999, o audiovisual daquele desenho já estava em domínio público no Brasil. Que é diferente da proteção conferida ao personagem Mickey e à personagem Minnie. Então, mas é o uso daquele audiovisual de 1928. Em que pode ser feitas as adaptações, você pode fazer o uso daquela obra intelectual sem pedir permissão para o Walt Disney e sem efetivamente ter que pagar nenhum tipo de royalties em relação àquela obra audiovisual de 1928, que já está em domínio público no Brasil desde 1999.
Ah, tá. Tá? Entendido. E isso em relação à obra audiovisual. Nos Estados Unidos, por isso que eu falei, a diferença entre as leis, a legislação. Até por um lobby, no bom sentido, de alguns detentores de propriedade intelectual, a lei norte-americana ela foi sendo alterada e hoje nos Estados Unidos o que vale é o seguinte, 95 anos após a primeira publicação. Quando foi a primeira publicação? 28. A gente está em 2024, deu os 95 anos. Então aquela obra caiu em domínio público nos Estados Unidos da América, para uso nos Estados Unidos. É um pouco confuso porque os prazos são diferentes, mas assim, a gente pode até depois pensar em formatar uma tabelinha mostrando como é no Brasil, como é em outros países, mas é importante atentar que cada legislação tem o seu prazo para que essa obra caia em domínio público. O que é que isso tudo representa para a indústria de entretenimento e de produtos, que é o que mais a gente está próximo aqui, né, dentro do nosso contexto do escritório? Toda forma de propriedade intelectual é previsto uma limitação de tempo para que o seu criador possa usufruir. Passado esse tempo, quando uma obra cai em domínio público, isso vai para a sociedade. Então isso permite a inovação, a criação, o fomento a novos produtos derivados dessa obra que caiu em domínio público. Então eu vejo isso como sendo um bem recebido pela sociedade, né, pela humanidade, que agora não pertence somente a um ou ao herdeiro de um, né, pertence efetivamente à sociedade. Isso permite que toda a criação, todo o fomento à inovação, ao próprio comércio em si se movimente um pouco mais, ou seja, a humanidade pode fazer uso daquela propriedade. Tá, mas se eu quiser fazer hoje uma camiseta, sou dona de uma indústria de roupa e eu quero fazer uma camiseta usando o personagem Mickey e Minnie, Mickey, né? Eu posso usar a imagem dele de 1928? Não. É essa confusão que eu acho que está reinando. Então, Vamos lá. isso é bom explicar. Primeiro ponto, eu falei que o audiovisual, aquele filminho, já está em domínio público desde 99 no Brasil. Tá? A lei brasileira diz o seguinte, 70 anos após a morte do autor da obra. Ok? Mickey e Minnie não foi criado somente por Walt Disney, é uma coautoria. Ele tinha um sócio na criação de Mickey e Minnie que faleceu somente em 1971. Então o desenho Mickey e Minnie daquela obra de 1928 só vai entrar em domínio público no Brasil 2041. Permite a correção, exatamente. Os 70 anos da morte dele, que foi em 1971, exatamente. Entendi. Então, logicamente que essas questões também podem suscitar discussões no judiciário, para que o judiciário se manifeste. Mas eu diria que é preciso ter muita cautela em relação ao uso de uma marca, mesmo que ela esteja em suposto domínio público, né? Entendi, muito legal, gente, tá vendo? Que importante que é ter um advogado que estuda e que foi buscar, porque não acredito que todos os advogados, principalmente os que não estão envolvidos no tema, vão estar sabendo tantos detalhes e minúcias de um domínio público. Tem outros, inclusive, aí no mercado, Sem contar que o fascínio de Disney, para todos nós, é um negócio que também te instiga a ir atrás da história, né? Isso. Bom, e aí, quais são os possíveis impactos quando o personagem se torna domínio público? Na verdade, ele não se tornou ainda, né? Só no audiovisual ainda. Falando de Mickey e Minnie, não, mas você tem uma série de outras obras literárias, composições artísticas, musicais, que hoje já estão em domínio público, sempre respeitando essa regra da lei brasileira. Eu vejo assim, de uma maneira bastante positiva, Marici. Eu acho que o tempo de 70 anos após a morte do autor faz com que os seus herdeiros possam, de uma certa forma, tirar proveito da criação, né, de quem legou seus bens materiais, né? Então acho que é até justo um período em que os herdeiros até mesmo eles possam usufruir desse tipo de criação. Mas a partir do momento que isso vai para a sociedade e o uso é livre, sem ter nenhuma amarra, nenhuma necessidade de contrato de licenciamento, permissão, pagamento de royalties,
Eu acho que isso possibilita que possam ser criados mais produtos, o conteúdo possa ser usado de uma maneira mais democrática, né? Isso passa a ser um bem da sociedade, da humanidade, e que tem que ser bem cuidado, bem tutelado, né? Sim. Logicamente que um personagem de 1928, ele não vai trazer a mesma vontade, não vai ser uma marca quente, né? Um personagem quente, porque com o tempo isso daí também vai se diluindo. Né? Então eu vejo até que os impactos financeiros, por exemplo, para quem detém uma propriedade que cai em domínio público, não são tão significativos. Tá, entendi. Porque tem muitas outras marcas e personagens que as pessoas até vêm até nós perguntando. O Pequeno Príncipe, por exemplo, Sim. é um deles. Caiu em domínio público. Aí todo mundo entende que aquilo está livre, que você pode fazer tudo. E a gente sabe que não é assim. E com detalhe, Marici, ainda, né, que a gente ainda nem adentrou muito, que eu acho que é muito importante, a própria Walt Disney, né, a Disney, na verdade, ela registrou o personagem como marca, buscando uma proteção complementar. Então você tem o direito autoral da criação do personagem, mas você pode depositar um personagem como marca. Então ainda pode haver um entrave de que se alguém for se utilizar do Mickey e da Minnie de 1928, eventualmente estar infringindo uma marca registrada pela Disney, que é um outro direito. É o direito de marcas, e a gente está falando até aqui no direito autoral. Mas às vezes eles se cruzam. E é lógico que quem é criador de uma obra vai buscar um maior leque de proteção, é justo. Não tenha dúvida. É justo. Não tem, ainda mais uma Disney, que é a força que ela tem. Exatamente. Né? E tem outros tantos personagens que devem pensar e fazer e agir, porque todos têm um jurídico acontecendo. Nesse estudo que eu fiz, Marici, eu pude perceber que a própria Disney muitas vezes se aproveita de personagens que estão em domínio público para fazer uma adaptação e trazer para um personagem seu. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, é um universo, na verdade, muito dinâmico, né? Esse universo de criação. Está dentro da lei, posso fazer. Sim, então tem que ter mesmo uma consultoria, uma ajuda, ou uma atenção jurídica e olhar e ver, se caiu em domínio público, está tudo liberado, posso fazer isso? Nada disso. Tem que olhar a legislação de cada país, tem que olhar que tipo de proteção tem naquele país, tem que ver se é só um autor, se tem coautores, porque esse prazo começa a correr a partir da morte do último. Se a gente cria uma obra coletiva aqui em 10 pessoas, os 70 anos só vão começar a correr a partir da morte do último coautor. Entendi. É um outro detalhe que a lei traz, né, também. Gente, olha que legal saber tudo isso, não é verdade? Até pra mim. Então, vamos lá. Eu queria saber assim, primeiro se você tem mais alguma consideração a fazer sobre este assunto, e depois eu quero que você conte um pouquinho do seu trabalho. Não, bacana. Eu acho que sim. Eu acho que um resumo do que nós conversamos por aqui. É preciso ter muita atenção em relação ao ordenamento legal de cada país no qual você quer trabalhar um personagem que esteja em domínio público. É absolutamente necessário se ter a certeza, né, se realmente está em domínio público ou não. Eu achei que essa discussão, que já foi trazida no começo do ano, fez com que as pessoas fossem ler mais, fossem procurar se instruir um pouco mais. E muitas vezes os aspectos legislativos eles são um pouco complexos, né, de entendimento. Então, assim, eu vejo que a nossa associação, a Abral, sempre está disponível a esclarecer, né, dúvidas, até esse nosso bate-papo, no sentido de disseminar a informação. Então, esteja sempre bem amparado, né, por profissionais que possam te dar segurança para que você não tenha nenhum tipo de problema, né, jurídico, judicial, muitas vezes criminal pela frente. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar. E outro é o seguinte, Marici, que eu vim refletindo, eu iria torcer e incentivar os piratas a utilizarem personagens que estão em domínio público, porque deixaria de ser pirataria. Verdade. Mas só que os piratas eles querem os personagens quentes, o que está rodando agora, né? Mas eu estou falando assim, que pode ser uma fonte de receita, ou para aqueles convictos piratas, ou para aqueles que estão numa região de limbo entre o certo e o duvidoso, que começassem a ter atenção em fabricar produtos de personagens, de marcas que estão em domínio público, porque eles não serão piratas.
Sim. Porque não vai haver a limitação e nem a necessidade de pedido de autorização ou pagamento de royalties, né? Então a reflexão que eu trago é essa. Oxalá os piratas comecem a se utilizar cada vez mais de personagens que estão no domínio público. Perfeito. E cuidado com a pesquisa que você vai fazer sobre quais os personagens estão em domínio público, porque às vezes aparecem alguns que não estão. Então precisa tomar cuidado também. E temos aqui o Márcio que pode nos auxiliar. E para que vocês entendam um pouquinho, né, esse canal é da IP Grupo, como vocês sabem, acompanham. Resolvemos falar desse assunto logo no primeiro momento do ano. Como IP Grupo está tudo ali, eu sou a CEO da IP Grupo, represento a IP Grupo e também sou presidente da ABRAL, que é a Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens. E o Dr. Márcio é nosso advogado na ABRAL, com outros advogados e profissionais que estão conosco, como conselheiro. Ele é voluntário, ele trabalha para a ABRAL de uma forma bastante bacana, ele faz os trabalhos e, além disso, ele está aí pronto para dar uma consultoria à sua empresa. Se você for associado à ABRAL, e depois, se você precisar do serviço dele, ele também está disponível. Além do que, ele é um defensor muito forte de parar com produtos piratas. A gente briga, eu choro até de ver produtos que estão aqui na esquina, às vezes, e falo, meu Deus, como ninguém vai tirar esse produto do mercado? É um trabalho árduo, cansativo e é uma batalha, e ele faz com maestria. Além de outros trabalhos que o escritório proporciona e que você pode estar buscando a informação junto com você. Tá certo? Tá certíssimo, Marici. Eu agradeço essa oportunidade. Eu vejo que aqui dentro da ABRAL a gente sempre teve um espaço dedicado, né, à proteção e à valorização da propriedade intelectual, do mercado legal. Isso daí é um oxigênio para mim nesses últimos 10, 11 anos de estar com você e ver que essa é uma bandeira que você sempre nos ajuda a carregar, principalmente nos momentos em que há esse certo cansaço, né? Sim. Mas temos que fazer efetivamente a nossa parte. Eu acho que envolve também um pouco a conscientização das pessoas em relação a um produto legal, um produto ilegal. Então, para mim, sempre é um prazer, um privilégio estar podendo trocar essas palavras com você. Espero que tenha sido útil para quem está nos ouvindo, que alguns conceitos pudessem ser passados não de uma maneira de um advogado, mas de um diretor jurídico da nossa associação. Tá ótimo. Pessoal, então é isso. Super obrigado, Márcio. Eu que agradeço. E eu gostaria de avisá-los que se você quiser estar aqui comigo, contar um pouquinho o seu case, contar um pouquinho da sua história, você pode entrar em contato conosco ou no meu próprio e-mail ou até aqui na IP Grupo. Tá bom? Muito obrigada.